seja bem-vindo a mais um Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. O documentário que vamos apresentar hoje fala sobre os rios de São Paulo. O trabalho foi realizado por profissionais de audiovisual formados pelo Centro Universitário Senac. Então vamos conferir a primeira parte do Doc Entre Rios? Roda aí! São 154 quilômetros de lentidão em toda a capital, muito acima da média para esse horário. Verdadeiro caos. Tudo parado na marginal do Rio Tietê. Os rios não suportaram o volume de água. O córrego transbordou, alagou a avenida e, como a gente vê nas imagens, a água ainda não baixou totalmente. Verdadeiro caos. Já foram registrados mais de 50 pontos de alagamento. O trânsito parou na cidade. Veja a violência das águas. Tá feia a coisa. O problema, em grande medida, está na natureza. Verdadeiro caos. Uma calamidade como a que houve ontem, temos que rezar para que não se repita. Afinal de contas, será que faltou obra no Rio Tietê ou realmente choveu demais? Você está vendo esse rio? E aquela colina? Não dá para ver muito bem, né? Mas foi às margens desse rio, no alto dessa colina, que nasceu a vila de São Paulo de Piratininga. Piratininga é o antigo nome do rio Tamanduateí. Na língua tupi, quer dizer rio do peixe seco. Na época das chuvas, o rio transbordava e ocupava toda essa área. Quando a água baixava, muitos peixes ficavam presos e acabavam morrendo. A morte desses peixes atraía as formigas, e atrás das formigas vinham os tamanduás. O rio do peixe seco se tornou o rio do tamanduá, o Tamanduateí. Quando os jesuítas chegaram, aproveitaram a sabedoria dos índios e instalaram sua capela ao lado das duas tribos que viviam no alto dessa colina. A região era privilegiada para a fundação de uma vila naquele tempo. E o local, os índios já tinham escolhido há muito tempo, não eram os portugueses que escolhiam. E eles escolheram sabiamente um ponto plano entre o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú, que era um ribeirão. Portanto, eles tinham, num lado, um local fácil de um rio menor, local que tinha mata nesse tempo para pegar água limpa para consumo. E do outro lado, o rio Tamanduateí, que era maior, pelo qual eles chegavam ao Tietê e podiam circular em toda a região por via fluvial. Durante aproximadamente 300 anos, a vila de São Paulo só existiu por causa desses dois rios. Hoje, a maioria nem nota sua existência. A máquina fotográfica chegou a tempo de registrar as mudanças que essa paisagem iria sofrer. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Sabe aquele canal que passa ao lado do mercado municipal? Esse aí é o rio Tamanduateí. Um dia, ele já beirou a rua 25 de março. E nas suas margens havia um porto. Naquele tempo, essa já era uma área de intenso comércio popular. Ali se encontrava o Mercado dos Caipiras, local onde pescadores e produtores rurais comercializavam seus produtos. A expansão do café pelo interior do estado atraiu investimentos para São Paulo. Em 1867, é inaugurada a ferrovia São Paulo Railway, a única ferrovia que fazia ligação com o mar. Ela utilizou o Vale do Tamanduateí como rota, reforçando a posição estratégica da cidade como ponto de encontro de várias ferrovias. Esses trilhos marcaram a entrada do Brasil na modernidade. A velocidade da máquina transformou a vida na cidade e alterou de forma marcante sua relação com os rios.
Os peixes, que antes eram tirados dos rios, agora vinham diretamente do mar, trazidos em vagões. As distâncias se encurtaram e, pouco a pouco, os rios, que eram a razão da existência da cidade, tornaram-se obstáculos ao seu crescimento. A construção do viaduto do Chá, sobre o Vale do Anhangabaú, foi o primeiro marco de superação às barreiras que os rios impunham à expansão da cidade. Todo feito em metal importado da Alemanha, ele ligou o Centro Velho aos novos loteamentos que surgiam a oeste da cidade. Esses bairros, destinados à elite cafeeira que vinha do interior para a capital usufruir das comodidades da vida moderna, contariam com uma infraestrutura que mudaria ainda mais a relação da cidade com seus rios: a água encanada. Para garantir o sucesso de seus empreendimentos, os loteadores fundaram em 1878 o primeiro sistema de abastecimento de água de São Paulo, a Companhia de Águas e Esgotos Cantareira. Quanto maior o número de pessoas, maior a necessidade de água. Quanto maior o consumo de água, maior o esgoto gerado. Esse esgoto era despejado nas várzeas dos rios que cruzavam a cidade, o que causava um grave problema sanitário. O presidente da província, que seria o prefeito de hoje, já estava endividado, que é uma questão crônica, né? Precisava fazer caixa. E alguém deu uma ideia para ele e falou assim: olha, senhor presidente da província, por que o senhor não pega essa área que é o leito maior dos rios, que é um matagal cheio de mosquito, aproveita, né, essa questão dramática, né, das doenças, e a gente aterra, loteia e vende isso. Ou seja, os argumentos sanitaristas, né, e hidráulicos serviram para um verdadeiro objetivo mercantilista, né? A elite paulistana sonhava em construir uma cidade como as que vinham em suas viagens pela Europa. E seus rios não se encaixavam nesse sonho, não do jeito que eram. A solução escolhida foi transformar os rios, cortar suas curvas e afundar seu leito. Assim, eles levariam o esgoto mais rápido, para longe da nossa vista. O Tamanduateí se viu aleijado de suas antigas margens. O rio cedeu seu espaço e foi quem pagou a conta das reformas urbanas. Na década de 20, os dois rios que dividiam a cidade foram transformados em parques. O Parque do Anhangabaú, sobre o riacho com seu nome, já canalizado e enterrado, e o Parque Dom Pedro II, às margens do rio Tamanduateí. Os dois rios, entre os quais a cidade havia sido fundada, não representavam mais limites à sua expansão. Mas a metrópole crescia em ritmo acelerado. Em pouco tempo, ela se encontraria na mesma condição, barrada entre rios. Estes rios que nós temos, o Rio Pinheiros e o Tietê, são rios de planície. E rios de planície são lentos, serpenteiam na superfície por onde escorrem, formam meandros. Então, esses dois rios aqui, nossos, eram cheinhos de meandros, bonito que você nem imagina, sabe? Serpenteando sobre a várzea. E que, de uma cheia para outra, eles até mudavam de lugar. E mudavam de lugar dentro de uma superfície que é a várzea de inundação periódica do rio. Essas áreas, ocupadas pelas águas apenas em uma fase do ano, despertavam enorme interesse imobiliário. As inundações castigavam a população mais pobre que se submetia a morar nas baixadas, o que criava um transtorno político, que alimentava as discussões sobre a canalização do rio Tietê.
Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, 2 embates ideológicos. Um do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos. Ele era presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê em 1920. E como presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê, ele propunha o seguinte, o resgate, que ainda dava tempo, da orla fluvial urbana, do primordial logradouro público da futura metrópole. Ele dizia o seguinte, que nós devíamos garantir a integridade do leito maior ou da várzea do Rio Tietê, que tinha uma largura média de 1 quilômetro a 500 metros. E, na verdade, para o Saturnino de Brito, toda a confluência de rio, aqui na metrópole de São Paulo, teria que ser formado um lago, como o Lago de Ibirapuera. Esse lago seria, na verdade, o coração, o núcleo aquático da formação de um cinturão de parque, né, com bosques e assim por diante. Então, essa era a visão sofisticadíssima do engenheiro Francisco Saturnino de Brito, que tinha como seu colega de trabalho, né, um antagônico, também chamado Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao parque do Saturnino de Brito. Ele fez uma proposta que era o plano de avenidas para a cidade de São Paulo. Francisco Prestes Maia, junto com o Olhô a Sintra, eram técnicos que falavam o que os empreendedores queriam ouvir, que era realmente justificar o tal desenvolvimento da cidade de São Paulo através de um plano de avenidas radial concêntrico. Moscou tem um sistema radial concêntrico, Lyon tem um sistema radial concêntrico, Viena também tem, a famosa Ringstrasse, Paris também tem. Só que o Prestes Maia, de modo maroto, sonegou a informação que antes de fazer o sistema radial concêntrico de avenidas, Viena já tinha o anel ferroviário. E antes do anel ferroviário, que é a mãe da ferrovia, a hidrovia, Viena já tinha o anel hidroviário o Novo Danúbio. Paris também tinha o anel hidroviário formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin. Moscou também tinha o anel hidroviário, para depois fazer o anel ferroviário. Ele sonegou, como se estivesse queimando etapa. Eu vou queimar a etapa, eu não vou passar pela hidrovia nem para a ferrovia. Vou fazer uma única modalidade para o cara não ter alternativa, para realmente vender os carros. Senão, eu vou dividir, né? Não vou vender carro, vou vender trem, vou vender barco, né? O carro em São Paulo, ele é carregado de uma carga simbólica que talvez não seja em outros lugares, porque houve, principalmente até os anos 20, até o fim da República Velha, uma confusão entre o automóvel e a identidade em São Paulo. Ele se transforma numa peça-chave de um discurso de modernização, mas não um discurso de modernização como a gente conhece, o discurso de modernização progressista, mas uma modernização conservadora, que propunha transformar a cidade de São Paulo naquilo que os homens do PRP chamavam da Chicago da América do Sul, ou seja, uma cidade tipicamente americana, tomada por arranha-céus, autopistas, automóveis espalhados por toda a cidade. E aí, curtiram a primeira parte? O Caio Ferraz é um dos produtores desse doc e está aqui com a gente para falar sobre os bastidores. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pelo convite. Tô aqui. Caio, para começar, por que o seu grupo decidiu fazer um doc sobre os rios de São Paulo? Então, na verdade, essa ideia surgiu... Eu estudei audiovisual lá no Senac, Centro Universitário Senac, que fica em Santo Amaro. E acho que em 2007 eu comecei um projeto de extensão com engenharia ambiental e gestão ambiental, que era um projeto sobre a Billings e a Guarapiranga, na verdade. Então, a gente acabou fazendo um documentário chamado Manancial, que é um documentário sobre lideranças comunitárias na represa Billings. E nesse processo eu comecei a pesquisar sobre a expansão da cidade de São Paulo. E aí eu cheguei na história do plano de avenidas, no Prestes Maia. E aí, quando veio o momento de propor um TCC, eu cheguei com essa ideia. E a gente era a primeira turma, foi um processo que não teve, foi uma escolha coletiva, assim, aí uma votação da sala. E aí gostaram muito da ideia de fazer um documentário sobre o Prestes Maia, plano de avenidas.
E aí foi aprovado o projeto. E aí a Luana, a Joana gostaram muito da ideia e começaram a trabalhar comigo para fazer essa série. Mas veio de uma pesquisa anterior já. Legal. E os orientadores aceitaram logo de cara o tema de vocês? Como foi? Sim. A escolha foi pela própria sala, né? Aí acabou que o interesse veio da sala e depois eu escolhi 2 orientadores, que foram a Nancy Barbosa e o Flávio. E foi tranquilo com eles, gostaram da ideia e rolou. Legal. A sala toda fez o doc, então? É isso? Não. O grupo era eu, a Joana e a Luana. Só que a escolha todo mundo foi todas as pessoas que tinham uma ideia apresentaram isso no legal. final do 3º ano, né? Porque foram 4 anos de curso. A gente apresentou e aí teve uma votação da própria sala. Não foram os professores que escolheram os projetos, foi a sala. E quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram no começo? Acho que a dificuldade em quase todo documentário é o processo. Quando você começa a pesquisa, você abre muito a visão sobre o tema, né, entendeu? Então você começa a ver muita coisa e aí você tem que ter um foco, né? Acho que em quase todos os documentários essa é a grande dificuldade. Você começa a pesquisar, você vai descobrindo muitas coisas, até que o filme, a primeira proposta era sobre o Prestes Maia, né? Prestes Maia, Plano de Avenidas. No final, virou um filme sobre a história dos rios de São Paulo. Foi abarcando outras coisas. No meio da pesquisa a gente foi descobrindo coisa e vendo que tinha muito mais o que falar. Sim, mas se pudesse, pudesse, um doc de 3 horas. Então... Depois disso eu já acabei fazendo outros sobre, porque tem assunto até hoje para falar. E Caio, você acha que os rios da cidade de São Paulo são invisíveis para as pessoas? Eu acho que, infelizmente, eles são, assim. Eu acho que é fruto do nosso modo de vida, um pouco. Que a gente vive, acho que o ser humano ele criou uma divisão, assim, entre natureza e homem-natureza. E que nesse processo de construir a cidade, né, ele tentou afastar e apagar ela, né? Então botou para debaixo da terra, canalizou e botou rodovia, avenidas do lado, meio não vendo a funcionalidade ou tentando moldar a natureza, né? Acho que se vendo separado dela, então vendo o espaço da cidade como o espaço do homem, não como espaço natural. Que é uma ignorância, ao meu ver. Mas dessa forma a gente perdeu totalmente a relação com os rios e com o relevo da cidade. Então você não tem muito uma noção da natureza, né, na cidade. Eu acho que, de certo modo, isso é fruto de uma mentalidade que se construiu aí dos últimos 150 anos, talvez. E que hoje em dia a gente tem a cidade resultado disso, e então, de certo modo, a gente não consegue muito ver. Ela foi apagada mesmo, né? Então, infelizmente a gente não vê ela. Ou vê, o que a gente vê a gente analisa muito mais o rio como sendo um esgoto, o nosso resultado, do que o rio. Apesar que aquilo é um rio. O esgoto é nosso. Aquele cocô lá que está lá é nosso, entendeu? O rio continua sendo. É verdade. E você falou que teve um processo bem grande, né, de pesquisa. Sim. Foi fácil encontrar as fontes e fazer as imagens para esse doc? Olha, a pesquisa ela foi fácil, não foi, né? Porque foi bastante pesquisa, mas a gente recorreu muito às universidades. Então a FAO, a PUC, ficava muito na biblioteca, lendo alguns textos, umas teses. E aí teve uma pesquisa iconográfica, né, aí que a gente usou o Departamento de Patrimônio Escultórico, o DPH, o Instituto Moreira Salles, a Fundação Energia e Saneamento, e aí a gente recolheu um material iconográfico, né, de fotos. Infelizmente a gente não conseguiu usar nada de material em movimento, né, filmes, porque era muito caro, a gente não tinha como viabilizar.
nem como pesquisar, assim. Já estavam cobrando até pra pesquisar, a gente falou, putz, que absurdo, mas beleza. A gente fez só com... E aí fazer as imagens, é sempre uma aventura, né? Sair de São Paulo fazendo, foi muito legal, assim, foi um processo de aprendizado, de conhecer a cidade, que acho que quem gosta de fazer documentário sabe que é prazeroso, assim, você ir, entrar em contato, conhecer lugares. Por exemplo, eu nunca tinha ido lá para aquela região de Mauá, e da nascente do Tamanduateí, o próprio centro eu já conhecia, mas conheci muito melhor nesse processo. Acho que foi bem interessante para conhecer a cidade melhor, assim, sabe? Mas não foi difícil, assim, acho que sempre dá trabalho, né? Mas porque a nossa equipe era muito reduzida, então era eu, a Joana, que era produtora, e a Luana, que era editora. Então, para câmera, tanto que a lista de créditos é gigantesca, né? As câmeras, cada dia eu tinha que trocar ideia com um amigo que era da faculdade ou que não era, para ir fazer as imagens e foi muito legal, assim. A ajuda foi bem-vinda. Nossa, e muita gente que participou do projeto, assim, porque acho que também tem esse fato de ser, como é uma história que tem uma importância, na verdade ela tem uma missão de trazer um conhecimento a público, assim, e acho que muita gente topou, assim, sabe? Beleza, não é? Vamos fazer porque é importante passar essa informação para frente. Sim. Então, cada dia eu chamava um amigo e eles topavam pegar o carro e conhecer tal região de São Paulo, ir no Tamanduateí, entrar num rio. Sim. E quais que são os principais rios aqui da cidade de São Paulo? Então, os principais rios são o Tietê e o Pinheiros, né? São os dois rios principais. Aí você tem o Tamanduateí também, que é um rio muito importante, que ele vem lá do ABC, da Zona Leste e tal. Mas você tem uma série de rios importantes. Você tem o Pirajussara, você tem o Jacopesco ali, você tem o Cabo Sul de Cima, você tem um monte de rio que a gente não sabe muito, mas que eles são rios grandes, assim, de vazão. Só que a maioria está enterrado, né? Os que a gente consegue ver melhor e acho que tem uma maior relação com a cidade, com a história. O Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí. Acho que o Anhangabaú, porque historicamente, ele foi onde a cidade foi fundada, Anhangabaú, e entre o Anhangabaú e o Tamanduateí. Caio, a gente vai continuar falando sobre esse processo de produção, sobre os rios de São Paulo, mas antes a gente vai para um rápido intervalo, mas já volta com mais Espaço Universitário. De volta com o Espaço Universitário, hoje falando sobre as histórias dos grandes rios da cidade de São Paulo. Ficou ansioso para ver o resto do trabalho? Então confira agora a última parte de Entre Rios. Roda aí. No ano de 1938, Prestes Maia foi nomeado prefeito de São Paulo e começou a concretizar as obras de seu plano. Para construir uma avenida, seria necessário desocupar uma grande área. O plano propunha utilizar os fundos de vale, área dos rios e dos córregos, para a construção dessas novas avenidas. Impróprias para a construção, essas áreas, úmidas e alagadiças, eram os espaços vazios na cidade, o que garantia baixos custos com desapropriações e a valorização dos entornos após a obra. As principais avenidas de São Paulo, como as marginais Pinheiros e Tietê, Avenida do Estado, a 9 de Julho e a 23 de Maio, estavam propostas no plano de avenidas, plano que estruturou o modo de expansão da cidade. Prestes Maia ficou no poder até 1945. Neste período, ele finalizou a retificação do Tietê, construiu a Avenida 9 de Julho e realizou uma série de outras obras viárias com o intuito de abrir espaço para esse que prometia modernizar o país, o automóvel.
Nas décadas seguintes, várias outras avenidas fundo de vale foram construídas. A cidade crescia, e a cada nova baixada, seu córrego era canalizado e transformado em avenida. O plano de avenidas inaugurou uma prática que se estabeleceu como modelo na estruturação da cidade, onde o espaço das águas se transformou no espaço dos carros. O homem moldou o rio a seu modo. Colocou-o dentro de um cano e escondeu debaixo da terra, para não se ver na sujeira. Mas isso não mudou a natureza do rio. Quando a chuva cai, é para lá que a água vai. E se não tiver espaço, ela toma o que for necessário. A urbanização de São Paulo foi uma coisa tão violenta que ocupou o lugar do rio. Então, enchente é coisa que nós inventamos, entende? Ela é produto da urbanização. O Tamanduateí, você vê, é um rio que nós chegamos nós utilizamos ali a seção hidráulica a mais confinada e a possível de se manter vazão, né? Quer dizer, é uma seção de concreto e uma parede vertical, né? Quer dizer, não tem mais como aumentar o rio ali. Nos anos 70, quando foi feito esse canal, a seção ali do Parque Dom Pedro II era considerada assim, olha, aqui para inundar, nós vamos precisar de uma vazão que ocorre, em média, uma vez a cada 500 anos. Hoje, essa vazão que era de 500 anos, certamente deve ter caído para 5. Já houve aí, recentemente, extravasamentos novamente no Parque Dom Pedro II. A cidade deu as costas para os rios. O rio é sua base. Ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém vê. A espinha dorsal dessa arquitetura da cidade são os rios urbanos. Quer dizer, se a gente realmente quer resolver o problema do rio, nós temos que resolver o problema do deslocamento. É impossível fazer com que a cidade esteja de frente para o rio se nós não resolvemos o problema de deslocamento de 20 milhões de pessoas na cidade. Hoje, do jeito que está, se você deixar a administração pública da questão crônica que ela está, de dívidas e refém dos empreiteiros e desse urbanismo rodoviarista, nós vamos cada vez mais pela lógica, que é a lógica mais ultrapassada que pode existir, abrir mais estradas, mais avenidas. Seu acesso é perigoso. Seu contato proibido. Mais uma barreira. Mais uma ação que reafirma a única vocação que demos aos nossos rios. Canal de escoamento de água e esgoto. Mas o carro pede espaço. E São Paulo não pode parar. Você está vendo essas colinas? Essas ainda dão para ver, né? Mas provavelmente, em pouco tempo, essa paisagem será profundamente alterada. Aqui, no Parque Santa Luzia, em Mauá, nasce o rio Tamanduateí. Esse mesmo. E é também por onde passará o trecho leste do Rodoanel.
está previsto o traçado do rodoanel. Segundo eles, não passa na nascente. A nascente está um pouquinho mais abaixo, né? E esse rio foi um rio que já doou para a parte econômica aqui da cidade. A margem já doou as matas, doou água. Hoje ele é um rio que está morto, né? Um rio que no consciente coletivo ele nem existe na realidade. As pessoas a poucos metros daqui não sabem que a nascente está aqui, em Mauá. A fragilidade institucional do Brasil leva ao quê? A uma proeminência do privado sobre o público. Existe uma área pública, entrega-se a área pública para o privado, a especulação imobiliária vence, ou então, olha, nós temos o dinheiro X para construir mais linhas de metrô. Não, vamos construir mais pistas na marginal, porque é bom para os automóveis. E você nota a grande tendência em se investir sempre, dar preferência sempre ao transporte individual. Nós estamos todos abduzidos por esse urbanismo rodoviarista. Todo mundo acha que precisa do automóvel, quando na verdade não precisamos. Então, dentro dessa visão de reversão disso, no lugar de fluxo, falar de percurso, no lugar de esterilizar as ruas com esse urbanismo rodoviarista, transformar os passeios públicos numa rua viva, no urbanismo da confiança e não do medo, que hoje as pessoas estão trancadas nos carros, não é isso? São resignadas a esse pau de arara chamado de ônibus. Felizmente, de todas as obras de arte da humanidade, a cidade é a principal obra de arte. E, felizmente, é uma obra de arte aberta e inconclusa. Então, a difícil arte de construção do espaço público, que é coletivo, né, passa por esse reconhecimento, por essa crítica, e nós nos reinventarmos cotidianamente. Esse rio fomos nós que poluímos, abduzidos, resignados, submetidos a esse olhar do colonizador. Cabe a nós conceber o espaço em que queremos viver. O que vamos valorizar?
interessante, né? E o Caio, que é um dos produtores desse doc, continua com a gente para falar sobre o trabalho. Caio, vocês fizeram esse doc em 2009, faz bastante tempo já, né? O doc continua atual? Você acha que mudou muita coisa? Olha, infelizmente ele continua bem atual, né? É um doc histórico, então ele está contando uma história da cidade, não tem muito como mudar, né? Infelizmente, dentro da perspectiva que ele aponta assim para o futuro, a gente não avançou muito, porque a gente vê que ainda a gente viveu a crise hídrica, viveu várias coisas depois disso, e ainda você tem uma perspectiva que é de puxar mais água de longe, não tratar os rios, construir avenidas fundo de vale ou canalizar rios. Eu acho que uma coisa que eu posso dizer que está mudando é a mentalidade das pessoas, assim. Eu acho que eu fiz isso em 2009, por acaso, naquele momento, estava rolando uma sinergia, assim, de outras pessoas que eu acabei conhecendo depois, mas que naquele momento também estavam começando a pensar coisas sobre essa temática das águas em São Paulo, dos rios escondidos, e começando a chamar atenção para isso. Naquele mesmo ano tinha um diretor, que é o Camilo Tavares, fazendo um documentário, um longa sobre o tema. Tinha na Rede Globo um programa ali que o Tramontina, Carlos Tramontina estava fazendo, que chamava Rios SP. No outro ano, em 2010, surgiu um grupo que chama Rios e Ruas, que é o José Bueno e o Luiz Campos, que fazem expedições pela cidade buscando rios ocultos. E aí, a partir disso, foi surgindo blocos de carnaval com a temática dos rios, surgiu uma série de ações artísticas, de pintar os leitos dos rios, mostrar para as pessoas. Então, eu acredito que a partir desse momento, eu acho que o Entre Rios tem sim uma participação nisso, não é única, mas contribuiu para uma reflexão sobre a temática dos rios urbanos. E acho que trouxe à luz esse tema para mais gente, assim. O Entre Rios, ele tem, em uma postagem dele no YouTube, ele tem 700 mil views. Na minha postagem no Vimeo, ele tem uns 400 mil views. Então, de certo modo, é um vídeo universitário que tem 1 milhão de visualizações, que é uma coisa um pouco rara, né? Um documentário de 3 minutos, de 25 minutos, não é um videozinho de... Então, eu acho que ele teve um sucesso aí, e que não foi por minha causa, não. Assim, eu não fiz nenhum tipo de divulgação, eu simplesmente deixei, eu acabei indo viajar depois de fazer o documentário, deixei na internet, e aí ele começou a rodar primeiro em uns mailings da Faculdade de Arquitetura da USP, né? Arquitetura e Urbanismo, a FAU. Aí começou a girar em um círculo maior, mas isso ainda por e-mail, assim. É para você ver a importância do tema, né? Como falta coisas tão simples e importantes que é esse tema. Eu acho que como é um assunto que pouca gente conhecia, assim, né? Um assunto desconhecido, e que eu acho que muita gente tem essa questão, né? Vive em São Paulo, sente uma falta de conexão com essa história e com a natureza. Então, porque São Paulo é uma cidade que apaga a história muito rápido. Muito rápido. A gente vive e tem um modo de vida que é muito do presente, numa busca incessante de trabalho. Então, uma rotina muito difícil. Então, a gente apaga essa história. Acho que essa era uma história que estava precisando ser contada. Assim. Acho que eu captei ela no momento certo. E aí virou isso. E após o término do trabalho, o grupo ficou feliz com o resultado? Ficamos, assim... É sempre quando você termina o filme, um TCC, acho que o TCC é uma crise para todo universitário, né? Então, quando você termina, você está muito cansado daquilo. Sim. Então, quando eu terminei, foi isso. Eu peguei e botei na internet, porque eu queria que isso fosse público. Desde o início, eu pensei esse filme para ser usado em escolas e tudo mais. Eu tive relatos de professores que deram aula usando Entre Rios na sala de aula no Santa Cruz ou no Bandeirantes, em colégios
classe alta de São Paulo e professores da Fundação Casa que usaram o Entre Rios em sala de aula. Então, acho que a felicidade que me deu não foi nem do trabalho realizado ali no final, mas sim como ele está sendo usado, assim, sabe? Sala de aula, não só em São Paulo até. Sim, Caio, nosso tempo felizmente acabou. Você quer deixar algum contato? Então, eu queria deixar um contato, na verdade, de quem quiser saber mais, assim, do meu trabalho, acompanhar o que venho fazendo, porque depois do Entre Rios eu continuei um pouco nesse tema, em temáticas socioambientais, e eu tenho um projeto que chama Volume Vivo, começou com uma websérie sobre a crise da água em São Paulo, e a gente tem no Facebook uma página, né, uma fanpage que chama Volume Vivo. Então, quem quiser saber mais, entra no Facebook lá, segue o Volume Vivo para continuar conectado com informações sobre a temática da água. Legal. Obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho. Parabéns, viu? Obrigado Obrigada a vocês mesmo. aí pelo convite. Prazer. E se você também tem um trabalho audiovisual no seu portfólio, manda pra gente. Quem sabe você também não vem apresentar o seu. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Vai lá na página do Espaço Universitário no Facebook e dá uma curtida. Tchau, gente! Tchau! Tchau.